Bom, acabou há pouco de acontecer o sorteio da fase de grupos da Champions e eu só posso dizer uma coisa, que Champions vai ser essa? Não deu nada, vai Bebeto que não deu nada, vai Bebeto, que beleza, que beleza, que beleza, rolou no Neymar, pintou, vai Neymar, Júnior, Gabriel com Pinola, olha o Gabigol, empata, Gabigol, Antes mesmo de acontecer o sorteio, as pessoas já estavam dizendo que certamente essa seria a maior Champions de todos os tempos. E o sorteio confirmou isso, né? Essa disposição aleatória dos grupos, né? Que segue ali alguns critérios pré-estabelecidos. Acabou que corroborou com essa ideia, né? De que se teria a maior Champions de todos os tempos pelos times, enfim. E o que acontece? Os confrontos dessa fase de grupo da Champions, eles vão ser marcados pelo seu alto nível, como a gente já pode perceber, pelos grupos que foram formados e também por jogos, né, por confrontos onde o contexto histórico que é muito denso, é muito rico, são confrontos que fazem muito sentido, né, e que carregam muita história. Então, acho que esse é um dos aspectos que confirma essa ideia de que essa vai ser a maior Champions de todos os tempos. Talvez vocês já tenham visto os grupos, mas a gente vai vê-los de novo e a gente vai discutir aqui um pouco sobre cada um desses grupos aí, rapidamente, só para fazer essa cobertura inicial desse sorteio. E aí, se vocês quiserem discutir mais, a gente vai conversando e desenvolvendo, desenrolando e acompanhando também a Champions. O primeiro grupo que a gente pode destacar é o grupo A, o grande grupo de destaque desse sorteio que aconteceu, dessa fase de grupos da Champions. E qual seria o grupo? Paris Saint-Germain, Manchester City, Clube Brugge e Leipzig. Eu falei uma ordem que não deixou tão interessante assim, mas revendo, recolocando, vamos lá, Manchester City, Paris Saint-Germain, RB Leipzig e Clube Brugge, o time mais fraco aí. É claro, se a gente for tomar até por cima, a fazer uma análise até por cima, mas certamente um grupo fortíssimo, o grupo da morte dessa Champions. E aí eu acho que é bastante importante logo a gente pontuar quem é que vai passar, as projeções. E eu acho que aí quem vai passar, e vocês também, talvez não seja tão difícil assim, seria Manchester City e PSG. Talvez, né, no pior dos contextos, no contraste com as nossas projeções, o Leipzig consiga passar e deixa o PSG fora, ou talvez o Manchester City, eu não sei. O Clube Brugge é bem difícil, eu não vou afirmar com extrema certeza nada, mas sei lá, 99,9% de chance de que o Clube Brugge não consiga passar. Então, é uma tarefa dura aí para o Clube Brugge, mas é um grupo que vai ter bastante destaque. E a gente teve o confronto recente nas semifinais da Champions, né, entre o Manchester City e o PSG. Então a gente vai ter aí pelo menos 2 jogos entre essas equipes ainda nessa Champions, né? Então um contexto bem recente, bastante interessante aí, né? Talvez uma revanche, quem sabe, né? Eu com certeza vai ser um grupo que vai trazer muitas emoções, né? A gente vai ver o Messi estreando, jogando contra o Guardiola, que foi o grande técnico da sua carreira. Enfim, se a gente for pontuar tudo, a gente vai passar aqui uma tarde, sei lá, e talvez até dias, analisando a quantidade de informações, de contextos, de coisas que essa Champions ela pode nos proporcionar. O grupo continua sendo interessantíssimo. A gente poderia dizer que seria um segundo grupo da morte, ou um semi-grupo da morte, talvez. A gente vai ter Atlético de Madrid, Milan, Liverpool e o Porto, né? E o Milan, que volta agora para a Champions, né? Consegue, depois de 7 anos, se eu não me engano, voltar à Champions, voltar a disputar uma Liga dos Campeões, já entra no grupo dificílimo. E a minha projeção é que quem vai passar é o Liverpool e o Atlético de Madrid. Inclusive, aconteceram confrontos aí nos últimos anos, confrontos bastante importantes e decisivos, né? Zonas mais agudas da Champions, né? O mata-mata, inclusive, que o Atlético de Madrid conseguiu passar, né? Enfim, acho que para o Milan vai ser bastante difícil, mas talvez com os reforços, com o trabalho de equipe muito consistente, né? Com o jogo tático também muito organizado, quem sabe o Milan pode passar em segundo, ou talvez nos surpreendendo em primeiro. Enfim, vai ser um grupo bastante difícil para o Milan, e vai ser um grupo onde com certeza a gente vai ter o futebol de alto nível aí presente. O grupo C foi composto por Sporting, Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas. Esse daí eu acho que é um grupo equilibrado, né? A gente tem um Besiktas, talvez, que seria um distrator, mas um clube que pode ser competitivo, que pode fazer jogos bonitos, que não vai facilitar certamente pro adversário,
Mas as duas equipes que eu diria que tem uma grande chance de passar aí seriam talvez o Borussia Dortmund, né? E o Sporting, né? A gente pode ter talvez um Borussia Dortmund e um Ajax, né? Que é um time que, sei lá, se eu não me engano, há 2 temporadas conseguiu chegar às semifinais por pouco, assim, foi coisa de detalhe, né? O agregado estava empatado, mas tem aquela questão gol fora, né? Enfim, esse foi o critério que fez com que o Tottenham passasse. Mas o Ajax é um time que sempre joga bem, né? Que sempre tem jogado bem nas últimas edições, tem sido competitivo. Então eu acho que é um time que pode brigar aí junto com esses dois para conseguir passar para o mata-mata, para as oitavas da Champions. O grupo D, que é quase uma réplica de um grupo de um dos grupos, né, da última Champions, que vai ser composto por Internazionale, Real Madrid, Shakhtar Donetsk e o que vai ocupar a posição do quarto, né, daquele que jogou na temporada passada, que foi o Borussia Mönchengladbach, né, vai ser o Xerife, né, que se eu não me engano está estreando na Champions, tá disputando a sua primeira Champions, então vai ser um grupo bastante interessante. Né? A gente tem um Real Madrid que está tentando se reformular, uma Internazionale que está com um novo projeto, né? Conseguiu desbancar essa hegemonia que a Juventus tinha durante anos lá no campeonato italiano, na Serie A. Enfim, eu acredito que uma Internazionale que pode fazer uma boa temporada, que pode mostrar que esse projeto não se limita aos campeonatos nacionais, né, ao seu campeonato nacional, e pode chegar a um lugar mais distante nessa Champions, né? O Shakhtar Donetsk disputou partidas com o Real Madrid e ganhou as duas na última temporada, na fase de grupos. Então talvez a gente possa estar achando que o Real Madrid vai passar facinho, mas talvez seja um jogo difícil, né? Para o Real Madrid contra o Shakhtar Donetsk, vai ser um jogo difícil para o Real Madrid também contra a Internazionale. Enfim, eu acho que o nível de enfrentamento continua muito alto, né? A gente tem talvez esses grupos apresentando o futebol mais forte, né? O Real Madrid, apesar de não ter ido tão bem, eu diria, né, a nível de Real Madrid na fase de grupos da Champions passada, conseguiu chegar às semifinais da Champions. Enfim, então eu acho que vai ser um grupo também bastante interessante que pode proporcionar um futebol bonito de alto nível, com certeza. Esse grupo de agora também vai ser bastante interessante mesmo, principalmente para os torcedores do Barcelona. E eu vou pontuar aqui um negócio bastante legal e talvez ruim, mas enfim, um ponto de vista um pouco diferente para quem é torcedor do Barcelona e que achou que esse sorteio foi um pouco ruim para eles, né? Enfim, Bayern, Barcelona, Benfica e o Dinamo Kiev, né? O Dinamo Kiev, que se eu não me engano também disputou a fase de grupos com o Barcelona, né, na última temporada. Enfim, a gente vai ter um Bayern e um Barcelona novamente, e aí a gente, rapidamente, o que vem na nossa cabeça é aquele confronto 8-2 histórico que o Barcelona foi humilhado na Champions. Enfim, é um confronto que envolve vários contextos, que carrega muita história, né? E, enfim, eu acho que o Bayern tá muito à frente em seu futebol, né? Tanto no aspecto tático, técnico, em relação ao Barcelona. O Barcelona talvez possa apresentar um jogo coletivo mais coeso, porque não vai ser em função do Messi. O time vai ter que, cada jogador vai ter que chamar a responsabilidade para si, exercer sua função tática bem, explorar o máximo do seu técnico. Então, talvez coletivamente a engrenagem do Barcelona possa funcionar melhor, porque em outros contextos era só Messi. Jogava no Messi e acabou. Essa era a estratégia do time, né? A primeira estratégia e a última, enfim. Então, acho que pode trazer um contexto diferente. O Benfica caiu num grupo bastante difícil, né? O Jorge Jesus aí vai ter uma tarefa dificílima à sua frente. Eu acho que se passe em segundo, né, tirando a vaga do Barcelona, porque eu já cravaria aí que o Bayern já passa em primeiro e vai estar nas oitavas, né, dessa Champions. Enfim, vai ser difícil pra caramba pro Jorge Jesus conseguir ir longe nessa Champions. Vamos ver também como o Barcelona vai se comportar. O Bayern é o Bayern, né? Então, enfim, o Dinamo Kiev é um grupo que não vai dar muita sorte, né? Eu acho que nem chega a disputar a vaga para a Europa League, né? Eu acho que vai ficar para o Benfica mesmo, do Jorge Jesus. E esse é o grupo, essa é a minha projeção. A gente vai para o próximo grupo agora. Vila Real, Manchester United, Atalanta e o Young Boys vão formar esse grupo F, né, da Champions. Vai ser um grupo com certeza bastante interessante, que remete lá a um confronto decisivo, né, um confronto onde o Vila Real e o Manchester United disputaram, né,
a Europa League, a final da Europa League, o Villarreal conseguiu faturar, então a gente tem mais uma possível revanche, quem sabe, do Manchester United, ou o Villarreal se dando bem de novo em cima dele, né? A gente tem a Atalanta, né, que com certeza vai chegar fortíssima, é uma equipe no qual vem se consolidando, né, no futebol europeu, dentro do panorama do futebol europeu, é uma equipe que os adversários, né, os grandes e os pequenos, os médios que vão disputar, podem esperar que joguem um futebol bastante competitivo, bastante organizado, bonito também, né? Dependendo do arranjo. Enfim, então a minha projeção é que Atalanta, né, e o Manchester United passe, Manchester United provavelmente em primeiro e Atalanta em segundo. Pode ser que o Villarreal passe, não descarto, mas acho que o favoritismo tá para esses dois aí. E o grupo G, né, que para mim é um dos grupos mais equilibrados dessa Champions, vai ser disputado pelo Lille, o Sevilla, o Salzburg e o Wolfsburg. Eu acredito que vai ser vão ser uma das equipes mais equilibradas e que talvez, né, uma projeção que a gente faça não seja tão certeira assim, né? É um grupo onde o nível de competitividade vai ser tão alto, então com certeza a gente pode se surpreender, né? Para mim vão ser jogos bastante disputados. O Salzburg, que é um time que talvez não tenha tanto renome assim, vem fazendo boas Champions, né? Vem enfrentando adversários de alto nível, né? Que estão ali no mais elevado patamar europeu, com bastante identidade, sem ter mês, apresentando o futebol que pode, enfim. Então acho que é um grupo, no geral, bastante equilibrado. O Wolfsburg voltando aí uma Champions depois de anos, né? E que eu acho que também pode ser competitivo, pode disputar aí a classificação para as oitavas da Champions. E para pontuar quem eu acho que vai se classificar, né, para as oitavas da Champions, Lille e Sevilla, Sevilla em primeiro, Lille em segundo. O último grupo, né, vai ser composto por Chelsea, Juventus, Zenit e Malmo, né? Eu acho que esses dois confrontos, né, eles vão ser bastante interessantes. Eu acho que o Chelsea ele consegue passar aí com um certo alívio, né? Vamos ver como é que vai ser também essa nova Juventus. Vamos ver também se o Cristiano Ronaldo vai permanecer na Juventus. Faltando 5 dias para o fechamento da janela de transferências, a gente pode ter, né, esse grupo aí com a Juventus jogando sem o Cristiano Ronaldo. Mas vamos ver o que a Juventus vai apresentar, né? Com ou sem ele, né? Como vai ser o futebol depois de uma temporada que você poderia dizer que foi desastrosa, né? No ano passado. Enfim, o Chelsea, né, que é o atual campeão da Champions League, com o Lukaku, né, conta com um reforço fortíssimo, um excelente atacante, vai agregar muito, né, ao Chelsea. O Chelsea que pode ter um ataque muito mais expressivo, um ataque que marca mais gols com o Lukaku, um atacante muito forte, certamente. Enfim, que está aí no mais alto patamar do futebol europeu, né, na posição do atacante e também em se tratando de futebol mundial e todas as posições, é um jogador certamente de destaque, né? E aí os outros dois, Zenit e Malmo. Quem sabe, eu acho que o Zenit pode conseguir, na verdade, tirar a vaga da Juventus na Champions, mas ainda acho que vai ser algo difícil. Eu cravo aí, minha opinião vai ser Chelsea passando em primeiro e Juventus em segundo nessa Champions, nesse grupo da Champions, né? Então, enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Deu muito trabalho de fazer, por mais que não tenha sido com muitos efeitos e tal, mas foi uma correria para fazer tudo, para deixar tudo pronto e para postar aqui em primeira mão para vocês terem uma opinião, uma cobertura o mais rápido possível da Champions. Eu peço a você, por favor, deixe o seu like. Se você gostou do vídeo, se inscreva para que eu continue postando vídeos, para que você possa receber cada vídeo que eu vou estar postando aqui e a gente se engaje enquanto comunidade. Eu agradeço por você ter assistido até aqui e até a próxima oportunidade.